Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Papo de Sucesso. Antes de nós iniciarmos esse papo, quero falar para vocês um pouquinho sobre os nossos patrocinadores oficiais do Papo de Sucesso. A gente conta aqui com a Forme Ambientes. A Forme Ambientes, ela é responsável pela execução do projeto do nosso estúdio. Tudo que vocês estão enxergando aqui, caso tu esteja assistindo pelo YouTube, é a Forme Ambientes Planejados. A pessoa responsável, né? A empresa responsável. Depois a gente tem a Mari e a Bia, da B+M Arquitetas. Elas são as projetistas, as arquitetas responsáveis em colocar toda a minha essência aqui nesse estúdio através de um projeto incrível. Lília Abreu, assinatura Lília Abreu nessa imagem, gente. Assim, já dando um spoiler de quem tá comigo hoje, né? Porque não faz sentido eu falar da Lili e não chamar ela pra esse papo. Verdade. É isso aí. A Lili, ela tem toda a estratégia de imagem, desde cabelo, make, o que eu quero comunicar em cada episódio, ela pensa junto comigo. Aliás, ela não pensa junto comigo, ela pensa pra mim, né? A real é essa, vamos deixar bem claro aqui, né? Só senta na cadeira. Eu só sento na cadeira e eu fecho os olhos e digo assim, ó, vou abrir os olhos e confio a hora que eu abrir. É assim que rola. E a gente tem também a Pod Mais, que é a responsável por todo esse look, né? Hoje, tanto a camisa Bruna, saia, todo look aqui que vocês estão vendo, responsabilidade aí, né? Assinatura da Pod Mais nesse look. Claro, com a estratégia da Lili, né? Não vou deixar de falar isso aqui. Eu não vou nem apresentar a minha convidada de hoje, porque ela já está mais do que apresentada. Eu vou passar direto a bola para ela e vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, a sua entrega, o seu propósito. Sim, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? É sempre muito bom estar aqui e falando um pouquinho sobre o que eu faço, influenciando outras mulheres e trazendo uma visão diferente sobre imagem estratégica, principalmente imagem estratégica profissional. Então, eu sou a Lília Abreu, sou estrategista de imagem. E eu ajudo mulheres, né, a utilizarem a sua imagem a seu favor, com base na sua essência, na sua identidade e na sua intenção de imagem. Então, meu trabalho aqui é colocar a essência de cada mulher na imagem dela e comunicar o que ela deseja, que geralmente as principais características, né? Ô, Lili, tu me ganhou na essência, no realmente trazer o que tá dentro da gente através da imagem, né? Eu conheci a Lili através da Tami Amaro, não tenho como não falar sobre a Tami aqui, ela é inspiração para mim desde 2018. E o quanto isso é importante, né? Uma pessoa próxima que me inspirou, que eu acompanhava. O próprio Caco, a Ana, né, o pessoal da Mood, que também é responsável aqui pelo bastidor do podcast, eu conheci acompanhando a Tami, foram pessoas que eu me conectei por identificação. E eu lembro o primeiro evento que eu fiz, inspirada também na Tami, né, por todo o movimento dela, eu assim, cara, tem a Lili, eu quero a Lili me arrumando nesse dia. Eu sou um pouco ousada, assim, em alguns momentos da minha vida, né, eu acho que a ousadia, inclusive, ela é um dos ingredientes do sucesso, e eu não sabia como que seria, se daria certo, e era maquiadora na época da Tami, e eu assim, cara, eu quero essa mulher aqui, ela que vai me arrumar. E eu lembro de tu entrando dentro da minha casa naquele dia. Não sei se tu lembra, talvez sim, né? Mas eu lembro das primeiras imagens que eu tive tua na minha casa para me produzir para o meu primeiro evento com as mentoradas. E ali eu já me apaixonei, porque eu me vi depois de pronta. Eu acho que isso é o que representa a sensação e o motivo de eu estar até hoje contigo. Ai, sim. Ai, obrigada pelo depoimento. Mas, sim, a Tami, falando dela, ela também foi uma pessoa responsável para que eu me enxergasse, né, e ver que eu realmente não fazia apenas uma maquiagem, porque a minha trajetória começou como maquiadora, né, na área da beleza, maquiagem, penteado, e ela sempre dizia, tu não faz só maquiagem, tu não é só uma maquiadora, tu consegue captar a essência das mulheres e colocar na maquiagem e no cabelo o que elas desejam, e realmente é um realce, por isso surgiu o realce de beleza, né, que hoje eu trago para o realce de imagem. Então, quando eu percebi
que a imagem dessa mulher não era apenas só a maquiagem e o cabelo, tinha ainda a questão das vestimentas, dos acessórios, da postura. Eu falei, essa mulher, ela precisa de mais do que só maquiagem e penteado. Ela precisa de um todo, porque a imagem dela é a extensão da identidade, ela faz parte da essência, ela tem que se enxergar. E se enxergar com a maquiagem, com o cabelo, com as roupas, com acessórios. Completa. E é importante esse conjunto, né? Às vezes já aconteceu. Vou dar exemplos aqui que aconteceram. Eu, antes de conhecer a Lili, já teve situações de, vamos fazer foto profissional, que eu acho que é o desafio de todas as mulheres. Você vai lá, você se preocupa com a roupa, mas se você não tem uma boa maquiagem, se você não tem um cabelo que representa, você pode estar vestida e escolher os melhores looks. Mas quando você olha a foto, você não se enxerga dentro deste processo, né? Então, acho que isso é algo. E do contrário também. Às vezes você vai ter, como também já aconteceu. A Lili me maquiou, a Lili me produziu, ficou lindo, maravilhoso, mas por outro lado, e daí eu vou falar que esse sempre foi o meu desafio, abrindo meu coração aqui nesse podcast, é pensar qual look. Não tinha essa consciência, né? Eu passei por um processo de consultoria de imagem e estilo que me ajudou a enxergar algumas coisas que eu não conseguia, trouxe mais clareza, mas é treino, obviamente, e no processo mesmo, assim, né, de o que exatamente, como vestir, o que comunicar, a Lili foi a pessoa que me despertou totalmente para isso. Então, eu vejo que, às vezes, eu olho as minhas primeiras fotos e vou vendo todo esse processo de lá até aqui, você consegue ver essa diferença mesmo, né, de ter a estratégia e de não ter estratégia. E é bem legal, assim, porque quando tu falou do evento, né? Eu te produzi no evento, fiz a maquiagem, o cabelo. Lembra do teu vestido? Era um com amarelo, floral. E aquilo, tipo, tu olhou, tu se reconheceu, tu estava se achando linda e maravilhosa e te representava naquele momento. Sim. Hoje, tu cresceu profissionalmente, tu cresceu como mulher, tu vivenciou outras coisas na tua vida e isso interfere. Porque se a gente for pensar, essência, identidade tem muito a ver com a construção do eu. Sim. Isso equivale a personalidade, características, mas tem muito a ver com vivência e experiência, né? Então, é muito comum que a imagem ela mude depois de meses, anos, porque ainda mais para nós mulheres que estamos sempre buscando novos conhecimentos, se desenvolver profissionalmente e tudo. Então, a gente está sempre adquirindo novos conhecimentos. Isso interfere no nosso eu. E aí, como é que a tua imagem não vai acompanhar essa evolução? Não tem como. Não tem como. Eu acho que é quase impossível. Quando você fala do primeiro evento que eu fiz um evento com mentoradas e a minha identidade visual ela era toda de girassol. Sim, amarelo. E assim, um processo incrível, foi o meu começo, mas é como tu falou, né? Eu lembro até o cabelo que a gente fez. A gente fez uma trança. Um rabo de trança, a maquiagem era bem leve, não tinha batom vermelho. Não tinha e aí agora vamos comparar com a imagem do último evento. Não, totalmente diferente. Nem se compara. Sim. Eu acho que, assim, são duas versões. Eu acho que a gente pode falar muito Podemos de versão. falar. São duas versões completamente diferentes, com comunicação completamente diferente, né? Sim. Na época ali ele não fazia o objetivo de imagem estratégica, né? Eu olhava a essência, que era muito da tua essência ali, né? Que tu tinha esse ar mais... Não que tu não é doce hoje, mas na época... Muito mais aparente isso. Isso. Não tinha questão tanto do posicionamento, do mulher de sucesso, do mulher poderosa. Não tinha isso, né? Era outro tipo de... Era mais um despertar no isso, interno, né? Isso, exatamente. Muito mais voltado para o autoconhecimento. Isso. Acho que tinha muito essa imagem ali representada, né? E é como tu fala, você amadurece no seu processo. Você amadurece na vida, né? Você vai lidando diante de alguns desafios e situações, você vai crescendo com isso. Sim. E claro, a sua imagem vai precisar acompanhar esse processo. Não tem como tu permanecer, né? Não. Eu digo que a nossa imagem é nós de maneira materializada.
Porque quando a gente fala, a Juliana, a Lili, já pensa características dessa pessoa, né? O que a gente se identifica com ela e logo já vem a imagem. Uhum. Não é à toa que todos os nossos documentos de identidade têm a nossa foto. Perfeito. Então, quando eu mudo, como pessoa, como mulher, como profissional, consequentemente, a minha imagem vai mudar. Ela tem que fazer esse acompanhamento. É o interno, a gente Isso. muda dentro e isso reflete na imagem que a gente Isso. transmite através disso. Por isso que eu tenho vários bloqueios, né? E realmente luto contra a imagem padrão. Principalmente como o meu maior público são mulheres profissionais, mulheres que utilizam a sua imagem como cara do seu negócio para vender, Instagram e tudo mais. Então, eu sou contra essa imagem padrão, que é aquela imagem profissional de blazer, e não que uma mulher não tenha que usar blazer, mas vai muito de essência e o que quer comunicar. E meio que virou padrão, blazer, salto fino, escarpin, batom vermelho. Então, hoje eu ainda vim, eu falei assim, eu vou vir com uma imagem profissional que representa quem eu sou, tem a minha essência, a minha identidade, mas bem fora de um padrão. Que foi intitulado... Desconstruída. Isso, foi a exatamente. palavra que ela usou. Isso mesmo, eu vim com uma imagem desconstruída para mostrar que a gente consegue se posicionar e criar autoridade sem entrar numa padronização que foi criada. Sim, sim. E é bem engraçado que foi o que me deu o estalo para trabalhar a imagem estratégica. Porque eu sempre trabalhei maquiagem, penteado, veio a pandemia, os eventos foram suspensos, então eu voltei mais para maquiagem, para gravação de curso, para live, que na época todo mundo que trabalhava foi pro digital, que era o único meio, né, de tu vender, de tu aparecer, era no Instagram, as pessoas não saíam de casa. E aí começou a ter muita foto profissional. Uhum. Aí eu chegava para minha cliente para atender ela, e aí, como é que é o teu estilo de foto? O que tu faz? Qual é o ramo que tu trabalha? Como é que tu é no lazer? Que aí eu tentava buscar perguntas, né, para que ela me respondesse para eu entender mais sobre aquela mulher. Sim. E geralmente ela dizia, não sei. Trouxe um blazer. Trouxe uma camisa social. Trouxe isso. E aí eu conversando ali, eu já olhava e já dizia, cara, esse blazer nada a ver, um blazer preto. Você só pensava, né? Eu tipo... só pensava, mas eu não falava nada. Sim. Né? Até porque eu ainda não tinha o conhecimento de por que aquele blazer não se encaixava nela. Você conseguia fazer um diagnóstico. Isso. Tipo, a facilidade de olhar pra pessoa e, tipo, Isso. tem alguma coisa desconectada. Isso. Eu tenho essa percepção muito rápida, né? Mas eu não sabia o porquê. Então eu falei, essas mulheres precisam de mais? Sim. Porque aí depois eu ia perguntar, e aí, como é que foi as fotos? Não gostei. Nada a ver comigo. Aí eu logo pensava, claro, nada a ver com ela. Ela é toda meiga, doce, tá lá com uma camisa verde militar, fechada até em cima e um blazer preto. Sim. Não, a pessoa Parece não um se general, sabe? Então, eu olhava e dizia, não, essas mulheres precisam de mais. Sim. Mas eu precisei entender o porquê que aquela camisa e aquele blazer não fechava com ela. Sim. E foi onde eu fui entender exatamente o que compõe a nossa imagem, quais os elementos que falam, né, na nossa imagem e o significado deles. E aí foi onde eu estruturei tudo, criei uma metodologia com a ajuda da minha mentora, Juliana Nunes. Isso, né? E aí hoje é isso que eu ensino para essas mulheres. Então, por que é uma imagem estratégica? Sim. Porque tu pensa na hora de se arrumar. E tu pensa, né? Tu faz ações para que chegue num resultado. Uhum. A gente sabe que a nossa imagem fala. A regra lá dos 55, 38, 7, a regra da primeira impressão é a que fica, né? O ditado, né? Então a que gente todo mundo conhece, que mas todo às mundo vezes não conhece. aplica. Mas não aplica, a gente sabe que a nossa imagem fala, principalmente num primeiro impacto, numa primeira Sim. impressão. Então, eu criei a metodologia para fazer com que essas mulheres utilizassem a imagem para falar a favor delas. Perfeito. E a Lili faz isso maravilhosamente bem. Eu lembro que início desse ano, de 2023, a gente foi num evento e aí... A gente não tinha essa conexão tão próxima até aquele evento. Até aquele evento. Inclusive, evento da Tâmia Amaro. É. Né?
pra ver, né? A Tami, meu Deus, ela tem um lugar incrível Sim. na minha vida. E eu acredito que na tua Na também. minha também, não tem como não. E eu lembro que a gente tava no mesmo evento e a gente conversando e tal, e a Lili olhou pra mim e ela falou assim, o papo era esse, ela falou uma frase só que me ganhou e me conquistou. Ela assim, Ju, sua imagem tá ótima, você só precisa de um refinamento. Foi essa palavra que ela usou. Aí eu assim, opa, o que esse tal do refinamento que a Lili tá falando, né? Mas esse diagnóstico mesmo, esse olhar estratégico que ela tem de olhar pra ti, claro, ela me conhece. Conhece a minha essência, conhece a minha entrega. Já tinha passado, inclusive, pela mentoria também comigo. Né? Depois voltou nesse processo de a gente olhar para o método, para a gente olhar realmente para isso, né? Mas quando você falou isso, você me despertou algo que precisava dentro de mim, sabe? Porque eu sempre tive a insegurança, Lili. Sempre tive comigo uma insegurança no vestir. O que eu vou vestir, como vestir... Se eu vou num evento, qual é a roupa, qual é o cabelo, qual é a cor do batom. Então, sempre tive isso, né? Hoje, quem olha e vê, assim, né? A Juliana tá mentindo, a Juliana não é... Mas, assim, treino, muita estratégia, muita busca para que eu pudesse realmente ter esse entendimento, essa compreensão. E você foi uma das pessoas responsáveis por isso, né? Com esse olhar mesmo, com esse diagnóstico que você consegue trazer. E essa insegurança é muito comum. Porque se a gente for procurar, isso aí vem muito da história da mulher, né? Sim. Então, por exemplo, a mulher, primeiramente, para ela poder ter voz, trabalhar, né? Ela teve que se masculinizar. Ela tirou o vestido, ela tirou a saia, ela foi para a calça. Então, por isso que hoje a gente utiliza muito a alfaiataria, a calça, o blazer, o colete, a camisa, como elementos de uma imagem profissional. Porque tem um significado. A alfaiataria, ela foi utilizada por quem? Pelos homens. Os homens são o quê? Forte, eles têm controle, eles têm força, eles têm voz, eles sabem o que eles estão falando. Sim. Trazendo isso, gente, da cultura, da história da humanidade, tá? Então, a mulher colocando a alfaiataria, pronto. Ela já tinha uma imagem de força, de controle, né? De segurança, responsabilidade, confiança. E são as características masculinas. Sim. Aí tá, beleza, a mulher fez isso, conquistou o espaço dela, um pouco do espaço, né? Porque até hoje a gente aí batalha para conquistar. Então a mulher, quando voltou a ser vaidosa, apareceu novamente se arrumando com maquiagem e tal. Culturalmente, era a mulher que era o quê? A mulher do cinema. Vamos pegar a Marilyn Monroe, né? Sim. Era uma mulher que não era valorizada, que era só carne, corpo, não era intelecto. Então, se a gente for pegar a história da mulher, existem muitos conflitos. E são extremos, né? A gente tá falando de dois extremos aqui. Dois extremos. Então, surge muito essa insegurança. Tá, eu tô aqui criando uma autoridade, um posicionamento. Pô, mas se eu aparecer também muito arrumada, o que vão falar? Vão pensar que eu não sou fútil, que eu não tenho conteúdo? E eu tenho um exemplo de vida desse, porque quando eu fiz o meu ensino médio... Logo depois eu passei no vestibular e eu fui fazer pedagogia na UFSC. Temos mais uma professora. E lá era área de humanas e tudo mais. E eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre gostei, né? Por mais que eu tenha entrado na área da beleza só com 25 anos, desde muito jovem, eu já maquiava, eu já arrumava cabelo, eu fazia minha unha, sabe? Então eu sempre fui muito vaidosa. E eu ia muito arrumada para a faculdade. Porque era como eu gostava. Sim. E eu lembro de pessoas, tipo assim, de eu passar e eu ouvir aonde ela pensa que ela vai assim, Caraca. desse jeito. Tipo, oi, não posso me arrumar? Sim. Eu parecer arrumada, eu estar arrumada, o que parecia? Que eu era menos inteligente. Sim. Sim, as pessoas acabam concluindo isso, né? Pelo julgamento, óbvio. Isso. Então, a mulher hoje ter insegurança na hora de se arrumar tem muita explicação.
Não, e a gente vai pegando padrões, né? Sim. Os padrões, a cultura, os padrões, tudo. o que a gente ouve, né? Qual que é a história? Daí você olha pra história, né? Qual que é a história da avó? Qual que é a história da mãe? Sim. A história da família, ela influencia muito nesse Sim. processo. E hoje a influência, né? A gente tem muito acesso à influência da moda, do conteúdo, das tendências. E cada vez mais as tendências, elas estão ficando um tempo mais curto no mercado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, para quem gosta de seguir tendência, nem dá tempo. Sim. Quando chega no mercado, tu viu lá a pessoa que tu admira lá, a influenciadora e tudo mais usando. Ai, gostei, vou usar. Na hora que tu vai comprar, ela já tá usando outra coisa. Então, aí tu fica naquela, opa, peraí. E aí a gente tem que entender que o quê? A moda, ela é uma expressão social. Não necessariamente ela serve para todo mundo. Então, por exemplo, tem uma tendência agora. Ai, tem uma tendência. Eu quero estar dentro dessa tendência. Mas peraí, faz sentido para ti? Às vezes não vai funcionar. Faz parte da tua essência? Comunica o que tu deseja? Então, quando a mulher ela aprende sobre imagem, sobre como é o funcionamento da imagem dela, o que compõe e como ela pode utilizar a favor, ela não fica caindo em tendência, não fica caindo em promoção. Ah, vou comprar, tá barato. Não compra qualquer coisa. Não compra qualquer coisa. Então, eu digo que uma mulher que tem estratégia, além dela comunicar o que ela deseja, transmitir a mensagem que ela deseja, ela ainda economiza. Porque vai com conhecimento, vai com clareza. Isso, e o que tu considera, Lili, importante, assim? Vamos pensar numa imagem de uma mulher de sucesso. Adoro. É uma mulher de sucesso. Vamos pensar nessa imagem. O que ela precisa considerar na hora de ela montar uma estratégia de imagem para comunicar? Por exemplo, um poder, uma sofisticação, uma elegância. O que a pessoa precisa considerar, independente da mensagem? Tá. Então, não tem como eu começar sem falar da pirâmide da mulher. Perfeito. Toda mulher tem a sua pirâmide. A pirâmide é única. E a pirâmide ela é composta como base essência. Acima da essência, nós temos os gostos e preferências. Depois, o estilo de vida e a maneira que quer ser vista pelo mundo. Antes de saber se é um blazer que vai encaixar, se é uma saia lápis, um tênis, um escarpão, ela precisa ter clareza de quem ela é. E quando eu falo clareza de quem é pelo menos saber as características que representam essa mulher. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Dentro das minhas características tem muito forte a criatividade, a ousadia. Eu gosto de ser diferente, de me destacar sendo diferente. Eu tenho a questão também de responsabilidade, né, confiança, segurança. Então, são essas características que fazem parte de quem eu sou. Ok, minha essência. Acima disso, os gostos e preferências. Eu tenho que saber o que é que eu gosto, o que eu não gosto. Principalmente o que eu não gosto. Eu tenho que olhar para uma roupa e dizer, não gosto não é disso. pra mim. Não é para mim. E acima disso, o estilo de vida. E o estilo de vida entra mulher solteira, mulher casada, mulher com filhos, mulher sem filhos. Que faz toda a diferença na hora de se vestir. Toda a diferença na hora de se vestir. Com que trabalha? Eu trabalho dentro de uma sala, no ar-condicionado, no escritório. Eu trabalho na rua, eu visito clientes. Existe essa diferença. E até uma coisa bem legal, a gente estava conversando esses dias sobre estratégia, né? E eu lembro que tu falou, eu trabalho, o escritório dá 5 minutos de casa, caminhando, né? E tem na nossa estratégia de imagem salto, enfim, e é extremamente desconfortável você vir. Só que também tem tênis na estratégia. Então, assim, qual é o estilo de vida que a gente pode colocar ali, por exemplo, num calçado que vai atender essa demanda de você trabalhar próximo de casa e ter que ir caminhando? Sim. É isso. Sim. Na prática. É bem isso mesmo. Tu tem que saber como é a tua vida, tua rotina, teu dia a dia. Ai, não, eu tenho carro. Ai, eu pego Uber. Né? Ai, não, eu trabalho em casa, home office. Ah, não, de onde eu moro até o meu trabalho, eu caminho. Sim. Então, é isso que a gente... nesse meio tempo eu ainda pego o meu filho na escola. Eu lido com o meu filho durante o meu dia. Opa, peraí. Talvez uma saia lápis e um escarpão com um filho de 2 anos não vai cair bem.
Ah, então essa mulher ela nunca vai ser poderosa, elegante, sofisticada. Vai, mas utilizando outros elementos. Existem outras formas. Porque o topinho da nossa pirâmide é a última parte que a gente vai levar em consideração, que é o como eu quero ser vista pelo mundo. Não tem como eu querer ser vista pelo mundo como uma mulher poderosa, passar um batom vermelho, se eu não gosto de batom vermelho. Sim. Se eu trabalho de máscara. Sim. Que é a história do blazer. Que é a história do que blazer. Que é a mesma história. O que acontece, né? Eu acho que foi o que tu falou também. Vou bater foto profissional, vou fazer fotos profissionais novas e aí você se monta todo numa estrutura que às vezes não te representa. Sim, não representa, porque a gente tem que olhar para a pirâmide. Ok, identifiquei a pirâmide. Já sei tudo isso, o que eu quero comunicar está dentro da minha essência, das minhas principais características. Eu quero comunicar criatividade, ousadia e confiança. Ótimo. Aí a gente vai para os elementos. O que são os elementos? Quando alguém, qualquer pessoa aí que está olhando para mim, quando olha para Ju, ela vai ver a beleza, maquiagem ou cabelo, vestimenta, roupas, acessórios, calçados e a postura. A maneira que fala, a maneira que se porta, a maneira que anda, que age, isso também conta muito. Isso são elementos. E aí, o penteado que eu faço é um elemento. Se eu uso ele dividido no meio, se eu boto ele para trás da orelha, se eu amarro para cima, se eu faço puxadão, se eu deixo o fio solto da frente. Maquiagem é a mesma coisa. E as roupas também. E aí, cada um desses elementos tem um significado. E esse significado, ele foi construído e ele faz parte do nosso inconsciente coletivo. Então, assim, quando a gente fala que a primeira impressão é a que fica, é aquela olhada de menos de 3 segundos que a gente olha para alguém e a gente já define. Opa, nem se arrumou. E que a roupa amassada. Às vezes você não tá nem pensando nisso. E todo mundo faz. Eu sei o significado. Sim. Então, a minha percepção ela vai ser mais técnica. Sim. Mas qualquer pessoa vai olhar para ti e vai dizer. Por exemplo, se a gente chega num ambiente profissional, a pessoa que vai atender a gente tá com uma roupa amassada, um cabelo sujo, vamos pensar, sem maquiagem, não dormiu direito, aí tá com aquela olheira, sabe? A gente chega, a nossa primeira impressão é, nossa, sim. Tá aqui, parece por obrigação. E imagina aparecer nos stories. Oi? Pra quem é do digital. E não quer dizer que a gente não vai aparecer em alguns momentos descabelada. Depois de um jogo de vôlei aparecer essa semana. Sim. Só lembrava da Lili Abreu. Meu Deus do céu. Não, porque eu apareço. Eu apareço pós-academia, eu apareço quando eu acordo. Que não tem problema a gente mostrar essas nossas versões. Mas naquele momento em que eu quero me apresentar como autoridade no que eu faço, que vai fazer parte do meu posicionamento profissional. Que eu quero que as pessoas me ouçam. Isso vai fazer diferença. Porque isso faz a diferença, né? E eu acho que quando tu fala assim que é inconsciente e a gente faz essa análise logo de cara, a gente pode perceber como que a gente se comporta, por exemplo, dentro do digital, quando a gente tá olhando para algum profissional. Exatamente. Porque o que os outros vão avaliar na gente, é a mesma coisa. Gente avalia a todo momento. Com qualquer pessoa que a gente está andando na rua, seja num supermercado, seja no encontro de mulheres. E é muito louco isso, porque faz, às vezes assim, sem falar da nossa imagem, mas o próprio cenário que você tá, Exato. Ele tá influenciando também na imagem que você tá comunicando, e ele também influencia em a pessoa ficar ali te acompanhando ou não ficar ali te acompanhando. Sim. E aí uma coisa que eu sempre dou, né, como dica é, se coloque no lugar do seu público ou do seu cliente. Se coloque no lugar de consumidora. Se você faz uma prestação de serviço, se coloque como a pessoa que vai consumir uma prestação de serviço. Quando tu chega num ambiente, seja num salão de beleza, numa clínica de estética, qualquer lugar, tu repara. E é inconsciente, tu olha, porque nós somos seres humanos, somos visuais, então a gente olha para tudo e tudo que a gente olha, automaticamente o nosso cérebro recebe uma mensagem. Tipo, eu olho isso aqui, eu já sei que isso aqui é uma xícara, eu sei que é um copo, eu sei que é um microfone, eu sei que é um celular. Então, é a mesma coisa com a nossa imagem. E aí, ai Lili, mas isso me deixa apavorada, então eu tenho que viver montada. Não.
A minha ideia de construir uma estratégia é que tu se arrume, que é o que eu chamo de realce, de maneira leve. Então, a gente vai dentro da tua essência, da tua identidade e junta com o como tu queres ser vista e monta uma estratégia para que a sua arrumação seja leve, porque tem que ser leve. Tem que fazer parte da rotina tu acordar, tomar banho, passar uma maquiagem mínima que seja, arrumar o cabelo. Ai, Lili, mas eu não tenho muita facilidade. Não tem problema. O mínimo que você conseguir já faz diferença. já faz diferença, né? Só não sai com o cabelo sujo, roupa amassada, rasgada, de qualquer jeito. Se sai de qualquer jeito, as pessoas vão olhar e vão te achar uma pessoa de qualquer jeito. Sim. E quando tu vende um produto ou um serviço, o que vai transparecer? Que teu produto e teu serviço são de qualquer jeito. A imagem, ela comunica o tempo todo. Eu acho que o principal é a gente dominar um pouco essa questão também, né, Lili? Porque quando você domina e você tem esse conhecimento, pensa antes de fazer, pensa antes de aparecer, pensa antes de agir. Consequentemente, você consegue, Sim, de alguma forma, influenciar na forma como as pessoas te enxergam também, né? Sim. E a gente pode começar com coisas básicas, Ju. Por exemplo, né? Vamos falar sobre as cores dentro da nossa imagem. Cores sóbrias, como preto, cinza, marrom, bordô, verde musgo, branco, elas trazem sim um pouco mais de força para sua imagem. Traz um pouco mais de formalidade, seriedade. São as cores mais escuras. Isso. Mais profundas. Isso. Tá, traz um pouco mais de seriedade. Cores claras, branco, nude, pérola, cinza claro, são cores que trazem sofisticação, sobriedade, elegância e leveza. Tá. A gente tem as linhas, linhas retas, linhas onduladas. Então, por exemplo, uma camisa é linha reta. Um blazer com ombreira é linha reta. Tudo que a gente coloca no seu corpo, no nosso corpo, e traz uma estrutura que fica um pouco mais retinha, é linha reta. Então, já traz uma comunicação de linha reta, que são linhas frias, linhas masculinas. Então, é força, seriedade, firmeza, controle. Perfeito. Aí, a linha reta, onde a gente vê? No cabelo, quando a gente faz uma divisória no meio, num liso, num corte, num atrás da orelha. Tudo que a gente consegue Tudo que tu formar linhas consegue retas. trazer linhas. Isso. Porque é aí que entra a questão do conhecimento, né? De tu ter clareza. O cabelo, ele comunica. Então, no cabelo, eu consigo deixar essa linha reta no meio. E o próprio cabelo mais chapado, mais liso, ele também comunica isso. Também comunica isso. Perfeito. Ah, eu tenho cabelo cacheado. Eu tenho que alisar? Não, você pode utilizar o seu cabelo cacheado, mas você tem outros elementos na sua imagem que você pode trazer a linha reta. Sim. E tem a questão também do próprio cabelo, por exemplo. Ele é cacheado, mas ele pode estar preso com linha reta. Exatamente. Ele não precisa necessariamente estar solto em linha reta. Exatamente. E aí nós temos as linhas curvas, que são as linhas onduladas. Elas são linhas quentes, são linhas femininas. Então elas trazem acolhimento, leveza, são linhas que abraçam. Sim. Então a gente consegue, através disso, de cores, linhas, texturas, tipos de tecido, a gente traz essa comunicação para a nossa imagem. Sim. Então eu consigo ter uma imagem profissional sem estar só no blazer e no escarpão. Perfeito. Eu consigo ter uma imagem profissional com um sapato baixo, como um mocassim, com um tênis. Porque eu tenho vários elementos na minha imagem. Que você pode somar e compor. Exatamente isso. Hoje eu tô com uma cor que é mais clara, mas com linha reta, numa estrutura de tecido que é mais estruturado. Sim, é mais estruturado, exatamente. E a tua saia, ela traz um pouco mais do feminino, porque desenha teu corpo de forma suave, mas a gente tem a cor clara. Sim. Aí a gente tem o brinco, que é reto. O cabelo tá mais ondulado aqui, né? Levemente ondulado, para trazer, sim, o emotivo, o feminino, porque a gente tá num podcast, Por isso tá que eu não preciso comunicando.
Pra que eu vou pensar se eu tenho alguém que pode pensar por mim? Não faz sentido, entendeu? Sabe a famosa frase, JJ? Pessoas precisam de pessoas. É isso aí. Eu pego alguém que tenha conhecimento, que sabe, que pensa por mim. Não, brincadeiras à parte. Né? Eu falo pra Lili, eu queria ter a Lili em todos os lugares comigo. Acordar, né, ali, né? Lili, que roupa que eu vou colocar hoje? Lili, qual é o cabelo? Qual é a make? Sim. Seria o mundo perfeito da Juliana. Sim. Mas aí hoje, tu já tens uma noção. Sim. De tudo que a gente já fez, de estratégia, tudo. Você vai treinando, né? Vai treinando. O olhar. E aí, a maneira que eu ensino essa mulher a fazer isso faz com que, independente do tempo, daqui a 3 meses mudou coisas na vida dela. Sim. Ela era solteira, virou mãe. Ela vai conseguir aplicar. Porque os significados dos elementos, eles nunca vão mudar. Sim. Linha reta é uma linha fria, linha masculina comunica isso. A mesma coisa os tipos de tecido, as cores. Isso são coisas que não vão mudar. Sim. O que vai mudar é o que eu quero comunicar. O que tu quer comunicar e talvez o teu estilo de vida. Exatamente. Porque gostos e preferências talvez mudem alguma coisa. Mudam, né? Por exemplo, a nossa adolescência com hoje. Sim. Né? As roupas que a gente usava. Mas aí entra muito o estilo de vida, sabia? Sim. Porque aí, por exemplo, a adolescência saía à noite. Vai num cinema, vai numa hamburgueria, Sim, sabe? E até, por exemplo, uma baladinha. Sim. Eu gosto muito de dar esse exemplo da mulher. Quer ver? Com certeza todo mundo já viu. Tu abre o Instagram daquela mulher que namorava ou era casada. De repente, tu vê que o estilo dela mudou. Ela começa a botar mais decote, a roupa mais justa. Cortou o cabelo. Cropped, arruma o cabelo, tal. Aí tu pensa, tá solteira. Por quê? Porque a nossa intenção realmente mudou. Sim, faz total Quando sentido. eu tô casada, namorando, noiva, dentro de um relacionamento, a minha intenção não é chamar a atenção de outros homens. Trazer essa sedução, esse feminino. Eu tô ali com o meu homem, talvez ali em alguns momentos. Já conquistei, né, tal. Mas tu tá solteira, tu começa a sair, tu já começa a ver, opa. Sabe um insight que me deu agora? Assim, empreendedoras, né? Tenham sempre esse olhar da conquista em relação aos clientes. Porque se a gente para pra pensar que quando tu muda o teu estilo de vida de casada pra solteira, de namorando pra solteira, né? Ou estou solteira e quero conquistar, você tem uma intenção de se vestir pra que isso aconteça, por que não se vestir enquanto empreendedora pra que você também conquiste os clientes que você deseja? Sim. Porque daí entra muito, Lili, eu acho que a gente conversa muito isso no bastidor, inclusive, sobre os clientes que a gente atrai. Isso diz muito sobre qual é o perfil que você quer atrair de cliente, de público para o seu negócio. Às vezes a gente fica batendo cabeça, como em alguns momentos, né? Já passou, é um desafio para vender, é um desafio para ter o cliente certo, é um desafio para alcançar o seguidor certo dentro do digital. E às vezes é só um alinhamento de imagem que tu precisa. Exatamente, porque um exemplo, né? Entre 2 públicos diferentes, 2 profissionais. Uma advogada criminal, assim, que atende tribunal, defende lá a réu e tudo mais. Ela tem que estar com uma imagem de controle e firmeza. Sim. Porque o que ela defende ali, toda a estratégia que ela vai usar na defesa ali do cliente dela, tal, vai fazer diferença no resultado. Então, geralmente, ela tá com cores escuras, né? Ela tá com uma imagem bem mais impactante, uma imagem que quase como assusta, que eu vou dizer. Ela bota um salto, ela bota uma roupa mais preta, ela bota muita alfaiataria, ela prende o cabelo assim puxadão atrás, ela pode sim trazer um batom um pouco mais escuro. Agora vamos pensar em uma dentista pediátrica que atende criança. A gente já imagina o quê? Roupas rosinha, clarinha, azulzinha. Sim. O jaleco tem bichinhos. Ela é doce, ela sorri, ela se abaixa para falar com a criança. Então, como que a gente vai definir que uma imagem profissional tem que ser padrão? Não tem como. Não tem como. Não existe.
Porque imagina se essa dentista usasse a roupa da advogada. Não ia ter cliente. Não ia ter cliente, a criança não ia passar na porta do consultório. Sim. E aí entra o inconsciente que tu falou, naturalmente. A gente vai olhar e não vai conseguir... Não vai. Sabe uma coisa que eu lembrei agora, tá em alta, né? A gente tá nesse momento vivendo isso. É o caso da Larissa Manoela. Você viu as imagens da mãe dela em entrevista? Bem mais... Foi uma das coisas, assim, e o pessoal tá trazendo muito essa pauta, né? Mas a forma como ela apareceu, a forma como ela tá ali, né? Mostrando uma imagem completamente diferente de tudo que foi falado, né? De toda a polêmica que foi levantada e também das próprias imagens dela anteriormente, né? Isso é usado em tribunal. Sim. O caso do Johnny Depp com a esposa dele, que super repercutiu e tal... As roupas que ela ia pro tribunal, ela parecia uma princesinha. Sim. Pra mostrar o quê? Tentar interferir, né? Ainda mais quando, acho que era réu. Esse negócio de imagem é poderoso, É poderosíssimo. Ah, o caso aqui no Brasil do Big Brother. Aquela cantora... Bastidor, ajuda. Carol. Carol. Ela sempre teve uma imagem super... Pesada. Firme. De controle, firmeza. Até porque uma mulher negra na música e tudo mais, ela queria ser ouvida, tudo tal. E aquilo representava muito ela. E aí foi cancelada. Foi tudo que aconteceu no Big Brother. Quando ela saiu, ela começou a usar tons pastéis, rosinha. A maquiagem dela foi muito mais clara. Os acessórios, muito mais leve. Pra quê? Pra tentar fazer essa reviravolta de, não, gente, calma, aquilo ali, eu tava, sei lá, o confinamento me transformou naquilo, eu sou essa mulher. Só que a estratégia de imagem, ela só vai funcionar se ela tiver identidade e essência. Sim. Porque senão ela não consegue... sustenta. Não sustenta. Eu acho que vou falar aqui do batom vermelho, né? Já que você falou do batom vermelho. Eu gosto do batom vermelho. Faz parte hoje da minha identidade, assim, é muito claro isso pra mim. Se fosse aquela Juliana lá de trás, não sustentaria. Não. Pelo meu processo em si, né? Então, eu precisei amadurecer no meu processo, entender que isso hoje entra, comunica o que eu quero e está dentro da minha identidade para eu conseguir ficar no dia a dia. Tanto que as pessoas enxergam isso. Teve uma mentorada que me falou esses dias, nossa, te vi esses dias nos stories sem batom vermelho, nem parece tu. E aí, o detalhe que ela me falou é, você não usa só para bater foto, você não usa só em situações específicas, você usa isso, porque é óbvio, na mentoria, eu abro para fazer a mentoria, eu tô lá usando meu batom vermelho. Sim. Então, acho que é esse sustentar, né? Sim. E que entra também, Lili, acho que nessa questão da moda que tu falou, as pessoas que estão sempre nas tendências, né? Estão sempre buscando... É porque eu acho que é muito realmente parar e olhar para si. É falta de olhar para si. Sim. Porque uma mulher, quando... E isso acontece muito com o amadurecimento. É um fato. Né? Hoje eu tô com 33 anos, fiz vários processos, né, de autoconhecimento, busco inconstantemente, aí vou até o meu último dia buscando sobre isso, para eu entender o que serve para mim e o que não serve, o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque eu sempre quis, né, trazer dentro da minha imagem a minha essência. O batom vermelho é a minha essência. Um cabelo puxadão é a minha essência. Essa é a Lili. O óculos. Hoje eu não tô de brincão, mas aí eu vim com isso daqui, senão é um brincão. Então, isso mostra quem eu sou. Sim. Mostra quem eu sou. Então, dependente da minha versão, eu tô mostrando. Mas por quê? Porque eu olhei pra dentro e eu sei que faz parte da minha identidade. Só que você sustenta isso tranquilamente. E nem por isso eu deixo de me posicionar como profissional dessa maneira. Perfeito. E assim, eu acho que quando as pessoas entendem isso e conseguem realmente, dentro delas, aplicar isso na vida delas, você para de se preocupar com o que os outros estão pensando. Acho que esse é o ponto principal. Não cai nas tendências. Você não entra, fácil. Porque, não, essa tendência, sim, ela entra em tudo ali, da minha essência, meus gostos e preferências, meu estilo de vida, comunico o que eu desejo. Ok, ela serve, eu vou usar. Sim. Mas se não, ela vai passar. Porque eu era a pessoa
que vivia na tendência. Meu Deus, eu comprava roupa, usava 2 vezes, já ia pra próxima, já ia pra próxima. Quando eu não doava roupa com etiqueta. Caraca, Lili. Eu sou a pessoa ao contrário. Eu sempre fui do básico. Eu já não ia na tendência por conta da insegurança, daí entre os processos de insegurança. Tipo, por não saber combinar, por não ter a clareza do que vestir, é o básico. Então, Sim. o básico era um preto, um branco, um jeans mais básico que combina com tudo. E sempre mais nessa linha, assim. E também não tem problema, tá? Quando veio aquela tendência, aquela moda dopamina ali de super colorido, eu tive algumas clientes, né, mulheres que vinham perguntar pra mim assim, meu Deus, Lili, eu não gosto de usar cor. Isso é um problema? Eu falei assim, como Desde pode ser um quando? problema? Ela falou assim, não, eu não gosto, eu acho lindo em outras mulheres, mas eu não me sinto bem. Sim. Eu gosto do branco, do preto e do nude. E tá Falei, tudo certo. e qual é o problema disso? Porque tá todo mundo usando cor. Você não é todo mundo. Isso, você Sua não mãe é todo nunca falou mundo. isso. Você não é todo mundo. E a imagem, ela tem muito a ver com isso, né, de identidade. Porque se a gente for parar pra pensar, não, ela tem tudo a ver com identidade, né? Tem várias outras profissionais que falam de imagem. Tem várias outras mentoras de mulheres de sucesso. Vocês fizeram, nós fizemos exatamente os mesmos cursos, temos os mesmos certificados. Sim. O que vai me diferenciar de outra mulher? Quem eu sou? Perfeito. E se eu ficar me arrumando igual a todo mundo, porque dizem que essa é a imagem correta, eu só vou ser mais uma? Como é que eu vou mostrar o meu diferencial? E aí você não consegue, né? Você entra numa bolha que não é sua. Você Sim. entra num lugar que não é seu. Sim. E pra quem não gosta, eu não gosto de salto. Eu nunca vou ser elegante, eu nunca vou ser poderosa. Vai. Existem outras maneiras de tu estar comunicando isso. É que as pessoas se prendem a uma coisa só. Sim. Né? E claro, o salto ele traz isso pra imagem, Sim. mas você consegue usar tênis. O tênis nunca teve tão em Tão alta. em alta. E hoje em dia, mesmo, principalmente depois da pandemia, o conforto virou moda. É verdade. A gente não quer mais andar desconfortável. A gente até usa um salto, mas a gente procura o salto que é confortável. A gente usa alfaiataria, mas é aquela calça que não aperta, Sim. que tu sente e fica confortável. Sim. A camisa que tem um tecido que é, sabe? O blazer que é maiorzinho, tanto é que hoje a gente utiliza muito mais o blazer over, né? Que é pra não ficar aquele blazer que Apertado. tranca. Deus o livre, eu não suporto andar amarrada. Sim, então a gente consegue. Sempre lembre-se, a sua imagem comunica através da sua beleza, que é maquiagem e cabelo, das suas vestimentas, todas as roupas e os acessórios e da sua postura. Maneira que você fala, que você age. Eu gosto do exemplo que tu traz, né? A Lili, ela fala que a minha postura é um pouco mais aberta, né? Sim. O próprio sorriso. E isso é postura, né? Isso é Às postura. vezes você coloca toda uma estrutura assim de força, de peso numa mulher que é séria, Ela afasta. afasta. Afasta muito. Afasta. E eu acho que é até o que a gente, de repente, inconsciente tem, né? De imagem de algumas mulheres. Eu não vou botar um blazer, não vou fazer isso, não vou arrumar o cabelo assim e tal, porque vou ficar muito séria. E quando tu entende... Eu entendi isso, pelo menos entendi contigo, Sim. né? Que a postura é o sorrir, é o como você se expressa. Exatamente. Tudo isso conta também Conta. dentro da imagem. Porque na tua imagem hoje, com a saia que tu tá, com o calçado, com o batom, com o cabelo, com a camisa, se tu não tivesse essa postura acessível que tu tem, que faz parte da tua essência, não é algo forçado, é quem tu é super comunicativa, qualquer lugar que tu chega, tu pode não conhecer ninguém, tu vai fazer amizade, tu chega sorrindo. Eu sou essa pessoa. Tu chega sorrindo, sabe? Então, ela cabe, porque existe um equilíbrio. Agora, se essa imagem é para uma mulher que é totalmente introspectiva, que não sorri tanto, não é nem porque ela não quer sorrir, mas porque ela é mais envergonhada, a impressão que ela vai dar é que é nojenta, snob, e as pessoas elas não vão conseguir chegar. Cara, isso é muito legal. Vai afastar. Isso é muito legal para as pessoas começarem a entender. E entra o autoconhecimento, né? Entra o autoconhecimento. Eu sou introspectiva. Vou dar exemplos de pessoas até que eu conheço aqui, óbvio, né? Sem citar nomes. Mas, por exemplo, pessoas que são introspectivas, que sabem, que se conhecem, que são, assim, para esse nível. Se você colocar cor forte
escura, blazer, calça, tipo, alfaiataria, dependendo da profissão, vai afastar. Vai afastar. Aí, por exemplo, eu sou introspectiva, eu sei que eu sou assim, eu não sou a pessoa que chega igual a Juliana rindo nos lugares, não sou essa pessoa, e eu quero trazer acesso para as pessoas conseguirem chegar até mim. O que fazer? Num caso como esse. Se a tua profissão pede, por exemplo, esse posicionamento mais sério, mas a postura da pessoa é um pouco mais fechada. Pode trazer cores nas Tá. roupas e tecidos um pouco mais fluidos. Tá. Então, por exemplo, um vestido midi com a parte de baixo babado. Tá. Ou, por exemplo, uma blusinha de gola com uma saia mais de babado. Evitar... O babado, ele traz essa fluidez. Isso, traz fluidez, que aí ele comunica como linhas onduladas. Tá. Então, que Que a não linha é formal, feminina. não é linha reta. Isso, não é estruturado. Perfeito. É leve. Vamos Aham. pensar em leve, assim. Logo a gente já pensa num vestido, né? Uma saia ou uma calça que seja pantalona, mas não de um tecido de alfaiataria estruturado, mas mais solta, né? Pode usar salto? Pode usar salto, mas talvez ao invés de um scarpa, uma sandália, né? E o cabelo, tu pode trazer um pouco mais de movimento no cabelo. Ou jogar pro lado, sabe? Ou só usar o cabelo amassado. Entendi. A maquiagem mais leve, acessórios mais delicados. Aí você ousa nesse lugar. Isso. Tipo, um cabelo que você deixa mais fluido. Isso para pessoas que são introspectivas. Isso. Agora vamos pegar o meu caso. A pessoa assim é cara de pau, chega falando, rindo, chega na mesa que tu nem conhece, assim, né? Já quer fazer amizade. Sim. Pessoa, gente. Aí tem que trazer esses elementos que trazem um pouco mais de formalidade. Sim. Formalidade, seriedade. Porque se tu chega muito sorridente, muito falante e tu não traz alguns elementos sérios, Não vou me levar a sério. não vão te levar a sério. Não vão. É exatamente isso. Isso é pensar uma imagem estratégica. Sim. Então, quando me pedem assim, às vezes uma combinação, não tem como dar uma combinação assim logo de cara. Sim. Primeiro eu tenho que ter uma conversa. Opa, vamos ler, vamos te conhecer. O diagnóstico. O diagnóstico. Inclusive, a Lili faz diagnóstico. Faço diagnóstico. Diagnóstico de imagem. Vamos entender o que está por trás aí disso. Porque eu entendo que a minha estratégia de imagem, por eu ter que fazer ela de uma maneira mais aprofundada, financeiramente nem todas as mulheres têm essa condição. Eu tenho ciência disso. Sim. Então, por isso que eu tenho o diagnóstico de imagem. Perfeito. O diagnóstico de imagem é uma conversa que é em torno de 1h30. Que é uma sessão de mentoria. Isso. E ali eu já consigo mostrar para ela o que a imagem significa, como a imagem dela comunica. A gente consegue identificar essa pirâmide dela e já colocar os elementos como se a gente montasse um mood board de roupa, cabelo e maquiagem para ela. Que inclusive eu tenho o meu e acho Tem. incrível. Incrível. Sim. Essa semana, inclusive, recorri a ele, vou lá, vou pegar. E é muito massa, assim, porque te traz uma clareza absurda. Pra quem é insegura, pra quem tem dúvida. Eu acho que nem a questão da insegurança, assim, né? Mas te traz um direcionamento, é mais assertivo, né? Mas isso dá segurança. Consequentemente, traz segurança. Traz segurança. Então, assim, ó, além da gente trazer o benefício da imagem de uma maneira profissional, posicionamento, autoridade, o como ela comunica, né? Te coloca num outro patamar, Sim. que é um fato. Sim. Ela pode te levar a outros lugares, sim. Sim, sim. Ela dá confiança, segurança para essa mulher. Então, quando eu falo que se arrumar, né, o realce que ativa o poder é esse. É tu se olhar no espelho e tu se enxergar. Sem sombra de dúvidas. Tu vai olhar e tu vai dizer assim, cara... É isso. Essa sou eu. Essa mulher é... Foda. Desculpa o palavrão aí. Tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. Então, e isso, essa confiança, essa segurança, ela vai se expandir para todas as áreas da tua vida. Seja para um relacionamento, seja na hora de fazer uma apresentação, um orçamento, uma palestra, estar em um podcast falando. É diferente. É diferente. Você fala com propriedade, você fala com autoridade. Já tive situações, Lili, assim, que eu tô em um lugar onde o meu cabelo não tá legal. Eu sei
sei que não tá legal, eu me olho no espelho, aquilo não tem outra opção e vou naquele lugar. Gente, você não tá no lugar. Você tá presa na tua neurose, assim. Você tá presa na sua mente, conversando o tempo todo e já tive situações como essa, por exemplo. E do contrário, eu passei na Lili, fiz uma estratégia de imagem incrível, né? Cabelo, make, pensei aquele em tudo. evento. Aquele evento. Foi ali na Pedra Branca, não foi? Não foi o evento da imagem de Não, sucesso. que a gente fez a primeira... A gente ainda foi na Pedra Branca. A primeira estratégia de imagem. Foi na Pedra Branca. Tu fechou, não fechasse? Mentorada Fechei ali. mentoradas naquele dia. Porque você tá diferente, você não tem. E aí, assim, eu falo que é o visual mesmo. Você se olha no espelho, você se vê bonita, você se vê bem, você consegue se enxergar. Meu, até a tua postura muda. Muda. É diferente. É aquela coisa, né? Tu tem confiança e segurança e tu se banca. Sim. Tu consegue se bancar. Sim. É aquela sensação de nada vai estragar o meu dia. Eu posso dominar o mundo agora, nesse momento. Nossa, que dica, né? Que boa isso. Muito isso. Agora é do contrário, né? Vai lá, faz sem estratégia, faz um cabelo, uma make, escolhe as roupas aleatórias e vai pro teu ensaio de fotos corporativas. Nossa, é o que Você não usa as fotos. Não, é o que eu mais escuto. E não usa, não tem como usar. Já passei por isso também. Gente, e não é culpa da pessoa que te maquiou, não é culpa do fotógrafo, não. É só esse planejamento. Pensar a imagem com quem você é e o que você quer comunicar com o resultado das fotos. É isso. E torna isso um hábito, né? Torna isso um hábito dentro da sua vida. Porque quando você traz isso como um dos ingredientes fundamentais pro teu sucesso... Sim. Afinal de contas, né, mulheres de sucesso sim. comunicam o que desejam através da sua imagem. A gente Exatamente. consegue chegar num resultado e é outro patamar. Não tenho dúvida. E assim, né, as minhas mentoradas, né, de estratégia de imagem, minhas clientes, elas sempre falam, né, que tem um resultado, sim, financeiro. Na maioria das vezes, elas querem aumentar o ticket do valor dos seus serviços, seus produtos, elas conseguem. A procura... Mas tem uma coisa que elas falam, todas elas, tá? Meu Deus, Lili, eu me sinto outra mulher. Olha só que massa. E é engraçado porque eu faço o acompanhamento delas no Instagram e a maneira que elas gravam stories, fazem fotos, vídeos, é diferente. Sim. Você mexeu na estrutura dessa mulher. Não, a gente tá vivendo um processo, eu fiz um processo, já finalizei, com 2 sócias de uma clínica de estética do interior. Então, a gente fez todo esse processo online. E elas chegaram assim, ó, assim, sabe? Falando assim. Elas fizeram 2 lançamentos agora, que eu olho pra elas e eu digo assim, ó, meu Deus! Sim. Eu fico assim, ó, impressionada. E eu fico muito feliz. Sim. Porque eu fiz parte desse processo. Só que o que eu fiz foi apenas mostrar o caminho. Você direcionou. Direcionou, despertou essa mulher. Isso mesmo. Despertei. Já tá lá dentro. Já tava lá dentro, porque o que eu faço é isso. Mostro quais são as principais características, é isso que a gente vai colocar na tua imagem, comunicando dessa maneira, respeitando o que tu gosta, o que tu não gosta, porque nenhuma mulher é obrigada a usar nada. Você não é obrigada a nada nessa vida. Não é obrigada a nada nessa vida, mas tudo de uma maneira que se torna leve dentro do dia a dia. É incrível, assim, eu sou suspeita a falar, mas eu amo a Lili isso. desperta a imagem de mulheres. Isso mesmo, leva isso, tá? Desperta a imagem de mulheres. Lili, a gente tá caminhando aí pro final do nosso papo. Sim. Eu ficaria aqui, almoçaria junto contigo nessa vez. É porque eu não paro de falar. Deixa eu perguntar pra ti. Essa mulher que não tem você próxima, né, quer comunicar algo diferente, mas não consegue ter acesso nesse momento à Lili, né? Pensando por ela, trazendo a estratégia, maquiando e fazendo o cabelo. O que ela pode encontrar? O que tu tens disponível para essa mulher? Então, dentro do meu perfil já tem muito conteúdo, né? Mas eu tenho toque para realçar, que é online. Não sei se isso vai se encaixar nessa pergunta, se é isso mesmo. Vamos lá. Que o toque para realçar é meu curso online, né? De estratégia de imagem com maquiagem e com penteado.
Então, já é um grande início, principalmente para quem trabalha home office, para quem Que é do utiliza muito digital, a câmera. né? E do digital também. Você trabalha aqui. Isso, que daqui para cima é o que mais aparece e a nossa beleza conta muito. Sim. Eu tenho esse curso. Que é o toque para realçar. A gente realçar. vai colocar o toque para realçar aqui na legenda desse episódio, se tu de repente quer conhecer um pouco mais do trabalho da Lili e adquirir, né? Sim. Tá, o link vai estar aqui dentro e da me acompanhar descrição. no Instagram, né? Porque eu sempre falo muita coisa no Instagram, eu mostro para essas mulheres que dá sim para ter uma imagem profissional com autoridade, que posiciona sendo quem elas são. Perfeito. Instagram? Lili Abreu Beauty. @Lili Abreu Beauty. Isso. Acompanha lá. O link do toque para realçar a gente vai deixar aqui disponível. Eu tenho esse curso, inclusive, né? Já tive a oportunidade de presencialmente fazer estar presencial. Com a Lili. Eu fiz o toque para realçar presencial. Tem online também. Tem online, todos porque os tem meus outras produtos, sugestões. Tem outras sugestões tem. de cabelo, tem de bastante make, opção. E aí... E além de ensinar a fazer os penteados, o que eu ensino é o que aquele penteado comunica dentro da imagem. Sim, que é o mais importante. Isso, né? então já é um começo para começar a fazer essa construção de imagem estratégica. Para treinar. Isso. Porque sucesso é treino. Imagem é treino. Imagem é treino. Imagem é treino. Lili, adorei o papo. Sim, também Estou adorei. aqui aprendendo ainda mais, né? Para o meu treino. Não vou dizer que eu vou largar, porque eu não vou largar, né? Mas, enfim, o conhecimento sempre é válido, porque não dá pra acordar com a Lili todos os dias. Não! Até porque eu sou uma só, né? Não tem como. Não, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Espero que vocês aí também tenham gostado desse papo. Nossa, aqui tem vários insights, né? Já peguei aqui. A pirâmide eu tô decorando ela, né? Mas eu olho lá, agora já tá internalizada quase. Lili, gratidão pelo teu tempo, pelo teu servir e por transbordar aqui, né, através do teu conhecimento. Obrigada, eu que agradeço. Esse foi mais um Papo de Sucesso, acompanhem a Lili, espero que vocês tenham gostado e comentem aqui, né, qual foi o grande insight deste episódio, para que a gente saiba o que chegou até você. Até o próximo episódio.